O silêncio tem um poder que poucas pessoas realmente compreendem. Imagine só, em um mundo que não para de gritar, onde todos competem por atenção, onde somos bombardeados por notificações, opiniões e ruídos constantes, existe uma força curativa tão profunda que pode transformar sua vida completamente. E essa força está escondida no lugar mais improvável, no silêncio que você tanto evita. Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, descobriu algo revolucionário sobre nossa psique. Ele percebeu que quando as palavras falham, quando a dor é tão profunda que não conseguimos mais explicar, é exatamente aí que o inconsciente começa a trabalhar sua magia curativa. E se o que realmente cura não são as palavras que você diz, mas o silêncio que você finalmente permite? E se tudo que você tentou até agora, todas as terapias, todas as conversas, todas as explicações, não funcionou simplesmente porque você ainda não aprendeu a arte do silêncio consciente? Hoje vou revelar como esse silêncio, quando praticado, da maneira que Jung descobriu, pode curar feridas tão profundas que nenhuma palavra jamais alcançaria. Esta não é mais uma técnica superficial. É uma jornada para as profundezas da sua alma, onde a verdadeira cura acontece. Uma jornada que começa quando você finalmente para de tentar explicar sua dor e começa a escutá-la. Você já sentiu aquela dor inexprimível? Aquela angústia que, por mais que você tente, as palavras simplesmente não conseguem capturar? Todos nós carregamos feridas que são difíceis de articular. Traumas que, quando tentamos explicar para alguém, parecem perder sua dimensão real. É como se a linguagem humana fosse inadequada para expressar a profundidade do que sentimos. E quanto mais tentamos explicar, mais frustrados ficamos ao perceber que as pessoas ao nosso redor não conseguem realmente entender. Talvez você já tenha passado por isso. Tentou explicar para um amigo, um parceiro ou até mesmo um terapeuta o que sente por dentro. Você usou todas as palavras que conhecia, tentou analogias, metáforas, exemplos, e ainda assim, ao final, aquele olhar no rosto da pessoa mostrava que ela não captou verdadeiramente a essência da sua dor. E isso só aumentou sua sensação de isolamento, de que ninguém realmente entende o que você passa. Ou talvez você tenha desistido de tentar explicar. Talvez tenha decidido que é melhor guardar para si mesmo, porque as palavras só parecem diminuir a real magnitude do que você sente. Você sorri e diz que está tudo bem, enquanto por dentro carrega um oceano de emoções não expressadas. E então você tenta técnicas, terapias, meditações, livros de autoajuda, vídeos inspiradores. Você segue todos os passos recomendados, pratica todas as afirmações, tenta racionalizar seus sentimentos. Mas aquela dor profunda continua lá, intocada por todas essas tentativas. E você começa a se perguntar: será que existe cura para o que não pode ser dito? Jung descobriu que sim, existe uma cura. Mas ela não vem através de mais palavras ou mais explicações. Ela vem através do silêncio. Um silêncio especial que ele chamava de ativo. Não aquele silêncio de repressão, onde você sufoca seus sentimentos, mas um silêncio de profunda escuta, onde você finalmente permite que seu inconsciente comunique o que as palavras não conseguem. Você vê, há partes da nossa psique que nunca aprenderam a linguagem humana. São partes ancestrais, profundas, que se comunicam através de símbolos, sensações corporais, imagens e emoções. Quando tentamos forçar essas partes a se expressarem em palavras, estamos essencialmente pedindo que um animal selvagem faça truques de circo. Não é natural. Não é eficaz. E muitas vezes, só aumenta nossa frustração. Pense nas vezes em que você tentou racionalizar uma emoção intensa e acabou ainda mais confuso. Ou nas vezes em que você tentou explicar um sonho vívido e percebeu que as palavras não capturavam nenhum décimo da sensação que o sonho provocou. Isso acontece porque estamos tentando traduzir a linguagem da alma para a linguagem da mente consciente, e muito se perde nessa tradução. O que Jung nos ensina é revolucionário justamente por ser contra-intuitivo. Para curar as feridas mais profundas, precisamos parar de tentar explicá-las e começar a escutá-las. Precisamos criar um espaço
de silêncio onde a sabedoria do inconsciente possa emergir naturalmente, trazendo consigo uma cura que vem de dentro, não de fora. E acredite, essa sabedoria está lá, dentro de você. E quando estiver pronto, permita-se dar o primeiro passo, ou o próximo passo, nessa jornada de descoberta e transformação. O silêncio está esperando por você, paciente e amoroso, pronto para revelar seus tesouros quando você estiver pronto para escutar. A cura que você sempre buscou está dentro de você, no silêncio sagrado da sua própria alma. Seu inconsciente já sabe exatamente o que você precisa para se curar. Ele já entende perfeitamente a origem e a natureza da sua dor. Mas enquanto você continuar tentando dominar esse processo com palavras e explicações, essa sabedoria não conseguirá emergir completamente. Isso não significa que você deva abandonar terapias verbais ou parar de se comunicar. Significa que, além de tudo isso, você precisa adicionar momentos de silêncio consciente. Momentos em que você simplesmente está presente com sua dor, sem tentar nomeá-la, mudá-la ou entendê-la intelectualmente. É nesses momentos de rendição ao silêncio que a verdadeira alquimia interna acontece. O mundo moderno nos condicionou a acreditar que precisamos estar constantemente fazendo algo para resolver nossos problemas. Precisamos agir, falar, processar, analisar. E se simplesmente o ato de parar, de permitir, de estar em silêncio, fosse o ingrediente que faltava na sua jornada de cura? O silêncio consciente não é apenas a ausência de ruído externo. É um estado interno de receptividade. É a criação de um espaço sagrado dentro de você onde emoções, imagens, sensações e intuições podem emergir livremente, sem o filtro constante da sua mente racional. É um estado que poucos de nós fomos ensinados a cultivar, mas que todos podemos aprender. Um dos maiores obstáculos para essa prática é o medo. Medo do que pode emergir quando finalmente paramos de fugir através de palavras e distrações. Medo de enfrentar o vazio, de confrontar a dor em sua forma pura. Muitos de nós desenvolvemos mecanismos sofisticados para evitar esse encontro. Falamos sem parar, nos mantemos ocupados, raciocinamos excessivamente, nos distraímos com tecnologia, trabalho, relacionamentos ou vícios sutis. Mas o que você está evitando é exatamente o que pode curá-lo. O silêncio não é seu inimigo, é o portal para sua cura mais profunda. E aprender a entrar nesse silêncio, a habitá-lo conscientemente, pode ser a virada de chave na sua jornada de transformação pessoal. Vamos então conhecer na prática como acessar esse poder transformador do silêncio. A primeira etapa é aprender a distinguir entre o silêncio passivo e o silêncio ativo. O silêncio passivo é aquele em que você está apenas calado externamente, mas sua mente continua num turbilhão de pensamentos, julgamentos e análises. Você pode estar fisicamente quieto, mas internamente está falando sem parar. Esse não é o silêncio que cura. O silêncio ativo que Jung propõe é completamente diferente. É um estado de presença alerta, onde você está totalmente atento, mas sem o filtro constante do pensamento verbal. É como se você criasse um espaço interno, onde as partes mais profundas da sua psique, aquelas que não falam a língua das palavras, podem finalmente se expressar e serem ouvidas. Para começar essa prática, reserve inicialmente apenas 10 minutos por dia. Encontre um lugar onde você não será interrompido. Desligue todos os dispositivos eletrônicos. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Agora, ao invés de tentar parar seus pensamentos ou controlar sua mente, simplesmente observe o que surge. Observe sem julgar, sem analisar, sem tentar mudar nada. Como se você fosse um observador curioso, testemunhando algo fascinante. No início, você provavelmente notará o quanto sua mente está agitada. Pensamentos sobre o passado, preocupações sobre o futuro, análise sobre sua situação atual. Tudo isso vai surgir. Não lute contra esses pensamentos. Simplesmente note-os e deixe-os passar, como nuvens no céu. Aos poucos, entre um pensamento e outro, pequenos espaços de silêncio verdadeiro começarão a surgir. É nesses espaços que a magia acontece. Quando você perceber que está sendo arrastado por uma corrente de pensamentos, gentilmente traga sua atenção de volta para as sensações do seu corpo. Sinta sua respiração.
Sinta o peso do seu corpo na cadeira ou no chão. Essas sensações físicas são âncoras que o trazem de volta ao momento presente, onde o silêncio pode florescer. Com o tempo, você começará a notar algo extraordinário. No silêncio, emergerão imagens, sensações ou intuições que parecem vir de um lugar muito mais profundo que seus pensamentos habituais. Às vezes serão símbolos enigmáticos. Outras vezes serão sentimentos intensos que surgem aparentemente do nada. Essas são as comunicações do seu inconsciente. A linguagem da alma que Jung descobriu ser tão poderosa. Uma paciente de Jung certa vez relatou que, após semanas praticando o silêncio ativo, ela teve uma visão vívida de um pássaro preso em uma gaiola dourada. Não era um sonho nem um pensamento consciente. Era uma imagem que surgiu espontaneamente no silêncio. Essa imagem carregava uma verdade profunda sobre sua vida, que nenhuma quantidade de análise racional havia revelado. Ela estava presa em uma gaiola dourada de conforto material e aprovação social, mas sua alma ansiava por liberdade para se expressar autenticamente. Essa é a linguagem do inconsciente, direta, simbólica, profundamente reveladora. E ela só pode ser ouvida quando criamos espaço para o silêncio. À medida que você pratica, vai perceber que seu inconsciente está constantemente enviando mensagens, tentando guiá-lo em direção à cura e integridade. Mas essas mensagens não chegam em palavras bem articuladas. Elas vêm através de impressões, imagens, sensações corporais e símbolos. Aprenda a valorizar essas comunicações não verbais, tanto quanto você valoriza pensamentos lógicos e bem estruturados. Uma maneira poderosa de aprofundar essa prática é documentar o que emerge no silêncio, mas não com palavras. Use desenhos, simples, cores, formas, mesmo que você não tenha habilidade artística. Não tente fazer algo bonito ou tecnicamente correto. Simplesmente permita que sua mão expresse o que você experimentou no silêncio. Esse registro visual cria uma ponte entre seu inconsciente e sua consciência, sem forçar a tradução para palavras. Muitas pessoas descobrem que, com essa prática regular, começam a sonhar mais vividamente e a lembrar melhor de seus sonhos. Isso não é coincidência. Ao criar espaço para o silêncio em sua vida desperta, você está essencialmente dizendo ao seu inconsciente: estou pronto para ouvir, e o inconsciente responde. Não apenas durante sua prática de silêncio, mas também através dos sonhos. Agora, vamos abordar um aspecto crucial que Jung considerava central para qualquer processo de cura profunda: o encontro com a sombra. A sombra, na psicologia junguiana, representa todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos, negamos ou rejeitamos. São as partes de nós que consideramos inaceitáveis e, portanto, empurramos para o inconsciente. O paradoxo fascinante que Jung descobriu é que nossa sombra contém não apenas nossos aspectos negativos, mas também algumas de nossas maiores forças e dons não reconhecidos. E ela só pode ser verdadeiramente encontrada e integrada no silêncio. Quando praticamos o silêncio ativo, frequentemente a primeira coisa que emerge são justamente os conteúdos da sombra. Isso acontece porque esses são os aspectos que mais necessitam de reconhecimento e integração. Eles estão, metaforicamente, batendo na porta da consciência, implorando para serem vistos. É por isso que muitas pessoas desistem da prática do silêncio nos primeiros dias. Elas se deparam com emoções desconfortáveis, memórias dolorosas ou aspectos de si mesmas que prefeririam não ver. Raiva reprimida, tristeza profunda, desejos negados, medos ocultos. Tudo isso pode emergir quando finalmente paramos de fazer. Ruído externo e interno. Mas aqui está o segredo transformador. É precisamente ao encontrar e testemunhar esses aspectos sombrios no silêncio, sem tentar explicá-los ou mudá-los, que uma profunda cura ocorre. O simples ato de testemunhar conscientemente, sem julgamento, já é em si curativo. Jung observou que quanto mais negamos ou reprimimos um aspecto de nós mesmos, mais energia psíquica fica presa nessa repressão. É como segurar uma bola debaixo d'água. Requer energia constante. Quando finalmente permitimos que esses aspectos emergam no silêncio, liberamos essa energia psíquica
para propósitos mais construtivos. Sentimos uma sensação de alívio, como se um peso tivesse sido retirado dos nossos ombros. Lembre-se, no silêncio, você não precisa fazer nada com o que emerge. Não precisa analisar, entender, explicar ou resolver. Apenas testemunhe. Apenas esteja presente. O próprio ato de testemunhar conscientemente já é transformador. É como se você dissesse para essas partes negadas de si mesmo: eu te vejo. Você é válido. Você pode existir. Uma mulher que praticou essa técnica por vários meses relatou uma experiência profunda. Durante o silêncio, ela começou a sentir uma raiva intensa emergir. Uma raiva que ela havia reprimido por anos, por acreditar que mulheres boas não sentem raiva. Em vez de tentar se livrar desse sentimento ou racionalizá-lo, ela simplesmente o permitiu estar presente. Ela sentiu a raiva no seu corpo, observou as sensações físicas, os pensamentos que surgiam, sem julgamento, sem tentativa de mudança, apenas testemunhando. Depois de várias sessões desse tipo, algo surpreendente aconteceu. A raiva começou a se transformar naturalmente. Não porque ela tentou mudá-la, mas porque ela finalmente permitiu que essa energia existisse plenamente em sua consciência. A raiva revelou sua mensagem, um chamado para estabelecer limites saudáveis em sua vida, e então se transformou em assertividade e clareza, uma qualidade que ela tanto necessitava. Essa é a alquimia do silêncio que Jung descobriu. Quando permitimos que os conteúdos da sombra existam na luz da consciência, sem palavras, sem análises, apenas com presença atenta, eles naturalmente se transformam. Revelam sua sabedoria oculta e se integram harmoniosamente à nossa personalidade. O próximo aspecto fundamental da cura através do silêncio é o que Jung chamou de processo de individuação. Individuação é o caminho pelo qual nos tornamos plenamente nós mesmos. Não a versão que outras pessoas esperam que sejamos, não a versão que achamos que deveríamos ser, mas nossa essência autêntica e única. Jung percebeu que grande parte do sofrimento humano vem de vivermos desconectados do nosso verdadeiro self. Adotamos máscaras e personas para agradar aos outros, sufocamos nossos dons únicos para nos conformarmos às expectativas sociais e perdemos contato com o nosso propósito autêntico. E tudo isso gera um profundo mal-estar existencial, uma sensação de que algo fundamental está faltando em nossa vida. O silêncio é o espaço onde finalmente conseguimos ouvir nosso chamado interior. Na correria da vida, somos bombardeados com expectativas externas, com modelos de sucesso e felicidade que podem não ter nada a ver com quem realmente somos. Nos acostumamos tanto com essas vozes externas que, muitas vezes, perdemos a capacidade de distinguir entre o que os outros esperam de nós e o que nossa alma realmente deseja. No silêncio, essa distinção começa a ficar clara. Quando você pratica regularmente o silêncio ativo, começa a perceber quais desejos e aspirações vêm das expectativas sociais e quais emergem das profundezas do seu ser autêntico. É como se o ruído constante da sociedade finalmente diminuísse, permitindo que você ouça a voz suave, mas persistente, da sua essência. Uma forma poderosa de facilitar esse processo é perguntar a si mesmo, durante sua prática de silêncio: se ninguém jamais soubesse o que eu escolhi fazer com minha vida, se não houvesse reconhecimento externo, aplausos ou críticas, o que eu ainda assim escolheria ser e fazer? Essa pergunta, quando feita no espaço do silêncio profundo, pode revelar direções surpreendentes. Jung observou em seus pacientes que, frequentemente, as pessoas estavam vivendo vidas que pareciam ricas e bem-sucedidas externamente, mas internamente sentiam um vazio profundo. Esse vazio era o resultado de terem perdido contato com seu caminho individual autêntico, e o silêncio era a ferramenta mais poderosa para reconectar com esse caminho. Quando nos silenciamos, começamos a notar sutis sensações de expansão ou contração em relação a diferentes aspectos da nossa vida. Algumas atividades, relacionamentos ou ambientes nos dão uma sensação de vida, de energia fluindo, de expansão. Outros nos dão uma sensação de contração, de energia sendo drenada, de uma sutil sensação de morte.
Essas sensações são a bússola interna que Jung identificou como crucial para o processo de individuação. Seguir essas sensações, mover-se na direção do que traz expansão e vida, e afastar-se do que traz contração e drenagem de energia, é seguir o caminho da individuação. É permitir que sua vida seja guiada não por regras externas ou expectativas sociais, mas pela sabedoria inata do seu ser mais profundo. Uma executiva bem-sucedida relatou uma experiência transformadora, após praticar o silêncio junguiano por vários meses. Durante uma sessão particularmente profunda, ela se viu visualizando um caminho bifurcado. Um dos caminhos levava a mais sucesso corporativo, mais riqueza, mais status. O outro levava a uma vida mais simples, mais conectada com a natureza e com a expressão artística. Para sua surpresa, enquanto contemplava o caminho do sucesso tradicional, sentiu uma contração no peito, uma sensação de peso. Ao contemplar o caminho alternativo, sentiu uma expansão, uma leveza, como se algo dentro dela pudesse finalmente respirar. Essa experiência no silêncio foi o começo de uma profunda reavaliação de sua vida e, eventualmente, de mudanças significativas que a levaram a uma existência mais alinhada com sua natureza essencial. Essa é a dádiva da individuação, através do silêncio. Você começa a viver não a vida que foi programado para viver, mas a vida que sua alma veio para expressar. E isso traz uma sensação de significado e plenitude que nenhuma conquista externa pode proporcionar. Jung acreditava firmemente que cada pessoa tem um chamado único, um propósito singular que apenas ela pode cumprir. Não se trata necessariamente de grandes feitos ou de mudar o mundo. Pode ser algo simples, mas que represente a expressão autêntica da sua essência única. No silêncio, esse chamado pode finalmente ser ouvido. Vamos agora explorar como o silêncio transforma nossos relacionamentos. Jung observou que grande parte do sofrimento nas relações humanas vem do fenômeno da projeção, o processo inconsciente pelo qual atribuímos aos outros aspectos negados de nós mesmos. Quando não reconhecemos certos aspectos da nossa personalidade, seja por considerá-los inaceitáveis, seja por simplesmente não termos consciência deles, tendemos a projetá-los nas pessoas ao nosso redor. Então, reagimos a essas pessoas como se elas fossem a fonte dessas qualidades, quando na verdade estamos reagindo a partes não reconhecidas de nós mesmos. Por exemplo, se você reprime sua própria raiva e a considera inaceitável, provavelmente vai se sentir extremamente desconfortável perto de pessoas que expressam raiva abertamente. Você pode julgá-las como agressivas ou descontroladas, quando na verdade está reagindo à sua própria raiva reprimida que essas pessoas estão espelhando. O silêncio tem um poder extraordinário de dissipar essas projeções. Quando você pratica regularmente o silêncio ativo, começa a reconhecer e aceitar todos os aspectos de si mesmo, incluindo aqueles que antes rejeitava. À medida que integra essas partes negadas, as projeções naturalmente diminuem. Você começa a ver as pessoas como elas realmente são, não como telas para as suas projeções inconscientes. Isso transforma profundamente seus relacionamentos. Em vez de reagir automaticamente aos outros com base em seus próprios conteúdos, não processados, você passa a responder a partir de um lugar de maior clareza e presença. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos, mais profundos e menos carregados de dramas desnecessários. Além disso, o silêncio pode ser praticado, não apenas individualmente, mas também em conjunto. Jung chamava isso de silêncio compartilhado. Momentos em que duas ou mais pessoas estão juntas, plenamente presentes, mas sem a necessidade de preencher o espaço com palavras. Muitos casais descobrem que dedicar tempo para simplesmente estar juntos em silêncio, talvez dando as mãos, talvez apenas sentados lado a lado, cria uma conexão mais profunda do que horas de conversa. É como se, no silêncio, pudéssemos nos encontrar em um nível mais essencial, além das personalidades e dos papéis sociais. Um homem que implementou essa prática com sua esposa após anos de comunicação difícil, relatou uma mudança surpreendente. Depois de algumas semanas praticando o silêncio juntos por apenas 15 minutos por dia, começamos a nos entender em um nível que palavras nunca haviam alcançado.
É como se no silêncio pudéssemos sentir a essência um do outro, sem todas as camadas de interpretações errôneas e defesas que normalmente existem quando tentamos comunicar com palavras. O silêncio também transforma nossa relação com situações difíceis ou conflituosas. Quando aprendemos a criar espaço interior através do silêncio, ganhamos a capacidade de responder em vez de reagir. Há um momento de pausa, uma abertura entre o estímulo e nossa resposta. Nessa abertura, reside nossa liberdade e nosso poder. Imagine uma situação em que alguém diz algo que normalmente o deixaria na defensiva ou o faria reagir com raiva. Se você pratica o silêncio regularmente, terá desenvolvido a capacidade de criar um espaço interno, mesmo em momentos de tensão. Nesse espaço, você pode observar sua reação inicial sem ser dominado por ela. Pode sentir o impulso de atacar ou defender-se, mas não precisa agir baseado nesse impulso. Esse pequeno momento de silêncio interno muda tudo. Permite que você responda a partir de um lugar de escolha consciente, não de reatividade automática. E isso transforma não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua experiência de vida. Jung observou que pessoas que cultivavam essa qualidade de silêncio interno pareciam desenvolver uma espécie de imunidade psicológica a situações tóxicas. Não que elas não sentissem o impacto de energias negativas ou comportamentos difíceis, mas elas não eram arrastadas para dentro desses padrões. Mantinham um centro de clareza e paz mesmo em meio ao caos. Pense em como seria sua vida se você pudesse manter essa qualidade de presença silenciosa em todos os seus relacionamentos. Como seria poder estar com qualquer pessoa, mesmo aquelas que você considera difíceis, sem perder seu centro? Como seria responder à vida a partir de um lugar de escolha consciente, em vez de reação automática? Essa é a promessa do silêncio, que Jung descobriu. Não apenas cura para feridas profundas, mas uma forma completamente nova de estar no mundo e de se relacionar com tudo e todos ao seu redor. Ao longo desta jornada pelo poder do silêncio, exploramos como ele pode curar feridas que palavras não alcançam, como ele nos permite acessar a sabedoria do inconsciente, como ele nos ajuda a integrar nossa sombra, como ele nos guia no caminho da individuação e como ele transforma nossos relacionamentos. Mas talvez o aspecto mais profundo do silêncio seja algo que está além de todas essas funções específicas. É o fato de que no silêncio encontramos uma dimensão do nosso ser que está além de todas as feridas, além de todos os dramas da nossa história pessoal. Encontramos o que Jung chamou de Self, o centro organizador da psique, a fonte de integração e totalidade. O Self não é o mesmo que o ego, aquela parte de nós que diz eu e que navega pelo mundo cotidiano. O Self é algo muito mais vasto, mais profundo, mais abrangente. É, em certo sentido, o aspecto divino dentro de nós, o ponto onde o individual encontra o universal. No silêncio profundo, podemos experimentar momentos de conexão com essa dimensão do nosso ser. São momentos de profunda paz, clareza e integração, onde as dualidades e conflitos que normalmente nos atormentam parecem se dissolver. Não é que os problemas desapareçam magicamente, mas eles são vistos de uma perspectiva muito mais ampla, onde perdem seu poder de nos dominar. Jung observou que pessoas que cultivavam regularmente o silêncio ativo frequentemente relatavam experiências desse tipo. Momentos em que sentiam uma conexão profunda com algo maior que elas mesmas, momentos de insight transcendente, momentos em que o sentido da vida se revelava, não como um conceito intelectual, mas como uma experiência direta. Essas experiências não são abstrações místicas sem relevância prática. Pelo contrário, elas têm um impacto profundamente transformador na vida cotidiana. Quando você experimenta, mesmo que brevemente, essa dimensão mais profunda do seu ser, sua relação com os desafios e sofrimentos da vida muda fundamentalmente. Você começa a perceber que, embora sua história pessoal, com todas as suas feridas, traumas e condicionamentos, seja real e importante, ela não é a totalidade de quem você é. Há uma dimensão do seu ser que testemunha essa história, mas não está limitada ou definida por ela.
E é a partir dessa dimensão que a verdadeira cura pode fluir. É por isso que o silêncio, como Jung o concebia, não é apenas mais uma técnica terapêutica entre tantas. É um portal para uma dimensão totalmente diferente da experiência humana. Uma dimensão onde encontramos recursos e possibilidades que simplesmente não são acessíveis no nível da mente verbal. Jung falava da sincronicidade. Aqueles momentos aparentemente mágicos em que o mundo externo parece espelhar precisamente nosso estado interior, criando coincidências significativas que não podem ser explicadas pela causalidade comum. Ele observou que essas sincronicidades tendiam a aumentar na vida das pessoas que praticavam o silêncio regularmente. É como se, ao criar espaço interno através do silêncio, criássemos também uma abertura para que o universo se comunicasse conosco de maneiras inesperadas e profundamente significativas. Sinais, encontros, eventos coincidentes que parecem guiar nosso caminho, precisamente quando mais precisamos de orientação. Um homem que começou a praticar o silêncio após anos lutando com uma depressão profunda, relatou: depois de algumas semanas de prática regular, comecei a notar coincidências estranhas. Livros caindo de prateleiras abertos exatamente nas páginas que eu precisava ler. Encontros casuais com pessoas que tinham exatamente a informação ou perspectiva que eu estava buscando. Era como se o universo estivesse conspirando a meu favor, me guiando para recursos de cura que eu jamais teria encontrado por mim mesmo. Essa é a dimensão mágica do silêncio que transcende qualquer abordagem puramente psicológica. É o ponto onde a psicologia encontra a espiritualidade, onde a cura individual se conecta com algo muito maior. Mas não pense que isso é algo reservado apenas para místicos ou pessoas especialmente evoluídas. Jung insistia que essa dimensão está acessível a todos nós, aqui e agora, através da simples prática do silêncio consciente. É nosso direito de nascença como seres humanos, não um estado exótico reservado para poucos. E talvez o aspecto mais belo dessa abordagem seja que você não precisa acreditar em nada específico para experimentá-la. Não precisa adotar nenhum sistema de crenças, nenhuma filosofia ou religião. Precisa apenas estar disposto a criar espaço para o silêncio em sua vida e observar, com mente aberta e curiosa, o que emerge desse silêncio. Depois de tudo o que exploramos, você pode estar se perguntando: por onde começo? Como integro essa prática do silêncio consciente na minha vida cotidiana, especialmente considerando o ritmo frenético e barulhento do mundo moderno? Aqui está um guia simples, inspirado nos ensinamentos de Jung, que você pode começar a implementar hoje mesmo. Comece pequeno. Reserve apenas 10 minutos por dia, preferencialmente logo pela manhã, antes que o mundo desperte completamente. Encontre um lugar tranquilo onde você não será interrompido. Desligue todos os dispositivos eletrônicos. Sente-se confortavelmente, com a coluna ereta mas não tensa. Feche os olhos e comece simplesmente observando sua respiração. Não tente controlar ou modificar a respiração de nenhuma forma. Apenas observe o ar entrando e saindo do seu corpo. Essa observação simples já começa a criar o espaço interno necessário. À medida que pensamentos surgirem, e eles certamente surgirão, não lute contra eles. Não se julgue por estar pensando demais. Simplesmente observe os pensamentos como se fossem nuvens passando no céu da sua mente. Reconheça-os e, gentilmente, traga sua atenção de volta para a respiração. Gradualmente, você começará a notar pequenos espaços entre os pensamentos. Pequenos momentos de silêncio puro. No início, esses momentos serão breves e fugazes. Com a prática, eles se expandirão naturalmente. Após alguns dias ou semanas dessa prática básica, você pode começar a direcionar sua atenção para qualquer emoção, sensação ou imagem que surja espontaneamente no silêncio. Lembre-se, o objetivo não é analisar, interpretar ou mudar o que surge. É simplesmente testemunhar, estar presente com o que emerge. Se uma emoção forte surgir, como tristeza, raiva ou medo, permita que ela esteja presente. Sinta-a plenamente em seu corpo. Observe as sensações físicas associadas a essa emoção. Isso já é o início do processo de cura que Jung identificou. Após sua prática formal,
Reserve um momento para registrar qualquer insight, imagem ou sensação significativa que tenha surgido. Este registro não precisa ser verbal. Pode ser um desenho simples, uma cor, uma forma. O importante é criar uma ponte entre a experiência do silêncio e sua vida cotidiana. Gradualmente, expanda o tempo de prática, se possível. 10 minutos podem se tornar 15, depois 20. Mas lembre-se, a qualidade é mais importante que a quantidade. 5 minutos de silêncio verdadeiramente consciente são mais valiosos que 1 hora de luta interna. Além da prática formal, comece a introduzir pequenos momentos de silêncio consciente ao longo do seu dia. Antes de responder a um e-mail importante, pause por 30 segundos e respire conscientemente. Antes de entrar em uma reunião difícil, tire um momento para se centrar no silêncio. Antes de reagir a uma situação emocionalmente carregada, crie um espaço interno de silêncio, mesmo que brevemente. Com o tempo, você começará a notar mudanças sutis, mais profundas. Emoções que antes pareciam avassaladoras começam a perder seu poder sobre você. Padrões de pensamento repetitivos e negativos começam a se dissolver. Insights sobre situações difíceis surgem espontaneamente. Decisões importantes se tornam mais claras. Relacionamentos se transformam. E uma sensação geral de paz e clareza começa a permear sua vida, mesmo em meio aos desafios inevitáveis. Essas mudanças não acontecem de forma dramática ou repentina. Elas se desdobram organicamente, como uma flor que vai se abrindo lentamente. Mas seu impacto cumulativo pode ser verdadeiramente transformador. E aqui está o que talvez seja o aspecto mais revolucionário da abordagem de Jung. Diferentemente de muitas práticas terapêuticas ou espirituais, que dependem de um guia externo, de um terapeuta ou mestre, o silêncio consciente é algo que você pode praticar completamente por conta própria. A sabedoria que você precisa já está dentro de você. O silêncio apenas cria as condições para que essa sabedoria emerja naturalmente. Isso não significa que você não possa se beneficiar de orientação externa em sua jornada. Jung certamente valorizava a relação terapêutica e o apoio de comunidades afins. Mas ele insistia que, em última análise, o verdadeiro trabalho de cura e transformação é algo que cada pessoa deve fazer por si mesma, no silêncio do seu próprio ser. E talvez seja isso que torna essa abordagem tão poderosa. Ela nos devolve nosso poder inerente. Nos lembra que, não importa o quão perdidos ou feridos possamos nos sentir, a capacidade de cura e integração já está presente dentro de nós. Precisamos apenas criar espaço para que ela floresça. Como Jung escreveu certa vez: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O silêncio é o portal para esse despertar. É o espaço onde finalmente podemos ouvir a sabedoria da nossa própria alma, onde podemos encontrar a cura que nenhuma palavra externa poderia proporcionar. Então, hoje mesmo, permita-se 10 minutos de silêncio sagrado. Não como mais uma tarefa na sua lista de afazeres, não como mais uma técnica para consertar algo em você, mas como um ato de profundo respeito por sua própria natureza essencial, como um ato de confiança na sabedoria inerente do seu ser. Nesse silêncio, você pode descobrir o que Jung percebeu há quase um século: que a cura mais profunda não vem de fora, mas emerge naturalmente do centro sagrado do seu próprio ser, quando você finalmente cria espaço para ouvi-lo. O silêncio não é vazio. É cheio de respostas. É cheio de cura. É cheio da sabedoria ancestral da sua própria psique. E está esperando por você agora mesmo, paciente e amoroso, pronto para revelar seus tesouros quando você estiver pronto para escutar. Como Jung disse, seu silêncio não será usado contra você. Na verdade, seu silêncio se tornará sua maior força, seu refúgio mais seguro e o portal para sua transformação mais profunda. Então, respire fundo. Feche os olhos por um momento e permita-se experimentar, mesmo que brevemente, o poder curativo do silêncio. Seu verdadeiro lar. Sua verdadeira natureza. O lugar onde as palavras acabam e a verdadeira cura começa. Hoje, quero convidar você a experimentar essa jornada por si mesmo. A prática do silêncio consciente não é apenas uma teoria bonita ou uma ideia fascinante.
É uma experiência viva que pode transformar profundamente sua relação consigo mesmo e com o mundo. Muitos que seguiram esse caminho relatam uma sensação crescente de integridade interior. As partes fragmentadas do self, aquelas que estavam em conflito, aquelas que estavam escondidas, aquelas que estavam desconectadas, começam naturalmente a se integrar. Surge uma sensação de totalidade, de estar em casa dentro de si mesmo, que talvez você nunca tenha experimentado antes. Com essa integração vem uma clareza surpreendente sobre sua direção na vida. Decisões que antes pareciam impossíveis ou agonizantes tornam-se evidentes. Não que todos os desafios desapareçam magicamente, mas você desenvolve uma espécie de bússola interna que o guia mesmo nos terrenos mais difíceis. Sua criatividade também floresce. Jung observou que pessoas que praticavam o silêncio regularmente pareciam ter acesso a uma fonte inesgotável de inspiração criativa. Ideias originais, soluções inovadoras, expressões artísticas únicas. Tudo isso emerge naturalmente do espaço de silêncio interior. E talvez o mais importante, você começa a sentir uma profunda paz, independente das circunstâncias externas. Não é uma paz baseada em condições. Não é a paz que vem quando tudo está perfeito em sua vida. É uma paz que vem de estar conectado com algo dentro de você que é maior que qualquer problema, maior que qualquer desafio, maior que qualquer sofrimento. É essa paz que Jung considerava o verdadeiro tesouro da jornada interior. Uma paz que não pode ser tirada de você, porque não depende de nada externo. Uma paz que está sempre disponível, porque sua fonte está dentro de você. Lembre-se de que esta jornada não é linear. Haverá dias em que o silêncio parecerá impossível. Haverá momentos em que emoções intensas ou pensamentos caóticos parecerão dominar completamente. Isso é normal. Isso é esperado. Isso é parte do processo. Nesses momentos, seja gentil consigo mesmo. Não transforme a prática do silêncio em mais uma cobrança, mais uma pressão. Se tudo o que você conseguir em um dia forem 30 segundos de silêncio verdadeiro entre uma tempestade de pensamentos, celebre esses 30 segundos. Eles são preciosos. Eles são poderosos. Eles são transformadores. Jung observou que o caminho para a integridade psicológica não é um caminho reto ou previsível. É um caminho circular, espiralado, às vezes misterioso. Haverá momentos de avanço, momentos de aparente retrocesso, momentos de estagnação. Todos esses momentos têm seu propósito. Todos são parte da jornada. E em cada passo dessa jornada, o silêncio será seu aliado mais fiel. No silêncio, você encontrará a orientação que nenhum livro, nenhum terapeuta, nenhum mestre externo poderia proporcionar, porque essa orientação vem da sabedoria mais profunda do seu próprio ser. Uma sabedoria que transcende o intelecto, que transcende as palavras, que transcende até mesmo o que você pensa saber sobre si mesmo. Uma mulher que praticou o silêncio, junguiano por mais de um ano, compartilhou. No início, eu buscava respostas específicas, soluções claras para problemas definidos. O que descobri foi algo muito mais profundo, uma mudança na minha relação com os próprios problemas. Passei a vê-los não como obstáculos a serem eliminados, mas como mensageiros trazendo lições importantes. E essa mudança de perspectiva transformou tudo. Essa é a promessa do silêncio consciente. Não apenas soluções para problemas específicos, mas uma transformação na forma como você se relaciona com toda a sua vida. Uma transformação que vem não de tentar mudar as coisas externamente, mas de mudar o espaço interno a partir do qual você percebe e responde a essas coisas. Carl Jung escreveu certa vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. O silêncio é a ferramenta mais poderosa que temos para tornar o inconsciente consciente. É o espaço onde as forças ocultas que moldam nossa vida podem finalmente vir à luz, ser reconhecidas e, assim, perderem seu poder de controlar nosso destino às sombras. Quando você começa a praticar o silêncio regularmente, está essencialmente afirmando: não serei mais controlado por forças que não conheço. Estou disposto a enfrentar tudo o que há dentro de mim.
O bonito e o feio, o luminoso e o sombrio, o familiar e o estranho. Estou disposto a me conhecer plenamente. E essa disposição, essa coragem de olhar para dentro sem fugir, é o que Jung considerava o ato mais heróico que um ser humano pode realizar. Não é um heroísmo que o mundo vai aplaudir ou reconhecer. É um heroísmo silencioso, íntimo, pessoal, mas suas reverberações se estendem muito além de você. Porque quando você cura a si mesmo através do silêncio, você não está apenas transformando sua própria vida. Você está contribuindo para a cura do mundo. Você está trazendo mais consciência, mais integração, mais paz para o campo coletivo da humanidade. Jung acreditava profundamente que a transformação do mundo começa com a transformação do indivíduo. Que cada pessoa que faz o trabalho interno de integrar sua sombra, de conectar-se com sua essência autêntica, de curar suas feridas profundas, está literalmente ajudando a elevar a consciência de toda a humanidade. Então, ao iniciar, ou aprofundar, sua própria prática de silêncio, saiba que você não está apenas fazendo algo por si mesmo. Você está participando de um trabalho maior, um trabalho de cura coletiva que nosso mundo tão desesperadamente necessita. Nas palavras imortais de Jung, como poderia uma sociedade se tornar consciente se alguém não fizer o trabalho necessário para ver o que está realmente acontecendo? Seu compromisso com o silêncio é também um compromisso com a verdade. A verdade sobre você mesmo, a verdade sobre sua vida, a verdade sobre o mundo. E em tempos como os nossos, caracterizados por tanto ruído, tanta distração, tanta superficialidade, esse compromisso com a verdade é revolucionário. Então, hoje mesmo, permita-se 10 minutos de silêncio sagrado. Sente-se quieto, feche os olhos, respire profundamente e simplesmente esteja presente com tudo o que surgir. Não tente controlar a experiência. Não tente chegar a algum estado especial. Apenas esteja lá, plenamente, com atenção amorosa. Nesse simples ato, você está iniciando ou continuando uma jornada que tem o potencial de transformar não apenas sua vida, mas a própria textura da realidade que você experimenta. Uma jornada para o coração do que significa ser verdadeiramente humano, verdadeiramente consciente, verdadeiramente vivo. E lembre-se sempre das palavras de Jung. Seu silêncio não será usado contra você. Pelo contrário, seu silêncio se tornará sua força mais profunda, seu santuário mais sagrado, e o portal para a cura que você sempre buscou. Agora, respire fundo mais uma vez.